Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início ao nosso culto ao Senhor. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração. Vamos falar com Ele nesse momento. Somos poucos aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor está olhando para a gente, amém? Ele está atento a ouvir a nossa adoração, o nosso louvor. E nós só temos a agradecer a Ele, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, pelo momento em que estamos aqui, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, Pai. É um privilégio, Senhor, estarmos na Tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sabemos que a Tua bondade, Senhor, tem estado sobre as nossas vidas. O Teu cuidado, Senhor. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor na nossa vida? Se não fosse, Senhor, a Tua força que o Senhor nos dá todos os dias. O Teu consolo, o Teu amor, a Tua alegria, Senhor, aonde nós estaríamos, Senhor? Nós estamos aqui, Senhor, para dizer que nós dependemos de Ti, Pai. Nós queremos render o nosso coração a Ti nesta noite. Queremos Te adorar em espírito e em verdade. Porque o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Nós Te amamos, Senhor, por isso nós estamos aqui. É o que eu Te peço, meu Pai, já Te agradeço. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. Fala ao nosso coração, Senhor, nesta noite. Obrigada, Senhor. Nós não temos palavras para Te agradecer. Obrigada, Jesus. Obrigada. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Vamos cantar uns hinos aqui em louvor ao nosso Deus. Amém? Com alegria? Oh, Pai, obrigada, Jesus. Queremos Te buscar, Senhor. Amém. Eu Te busco, Te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Eu Te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Eu Te busco, Te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Eu Te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Diga pra Ele: Senhor, Te quero. Senhor, Te quero. Quero ouvir Tua voz. Senhor, Te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, Te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou Te seguir. Conhecer-te eu quero mais.
cantemos juntos, Senhor, te quero. Glória a Deus. Nós te queremos, Senhor. Te buscamos, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor. Abra os olhos do nosso coração, Senhor. Queremos te ver, queremos te ouvir, queremos te conhecer a cada dia mais. Amém? Glória a Deus. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Declare que Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Declaremos que Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos. Eu quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Ele é exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Oh, aleluia, Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Diga pra Ele que Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Quero
Quero te encontrar, quero te abraçar, quero te ver. Diga pra ele, eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Quero te encontrar, quero te abraçar, quero te ver. Declaremos que ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Só tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo. Quero te ver. Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Aleluia. Só tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor neste momento. Glorifique a Ele. Só Ele é santo. Só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Às vezes nós pensamos que a nossa adoração, nosso louvor pode até fazer com que faz com que o Senhor seja maior ou melhor. Não. Independente do nosso louvor, da nossa adoração, o Senhor continua sendo digno, continua sendo Rei, continua sendo Senhor. A nossa adoração muda dentro de nós. A nossa adoração ao Senhor nos faz ser diferente. A adoração é para Ele, mas o que muda é a gente. Nós ficamos diferentes com a nossa adoração ao Senhor. Quando nós adoramos ao Senhor, a gente fica alegre. A gente se sente feliz, se sente satisfeito. Porque o Senhor é assim. Nele, somente nele nós encontramos satisfação. Nós encontramos alegria. Nós encontramos a paz que nós precisamos. E neste momento, que você possa declarar para Ele que Ele é digno de tudo. Que Ele é Rei, que Ele é Senhor. Sobre tudo, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Amém? Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, só Ele é. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno, pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. Tua é a glória. Os santos declaram. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, só Ele é. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória.
és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, te exaltamos, te exaltamos. Levante suas mãos e declare. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, ó Senhor. Nós te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te digno, tu és digno de tudo. Cante a Ele. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Ele está aqui, Ele está te ouvindo. Diga a Ele. Tu és digno de tudo. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, aleluia. Com suas palavras, diga para Ele o quanto Ele é digno. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, poderoso. Oh, Ele tem cuidado de você em todos os momentos. Ele inclina os teus ouvidos para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua oração. Nada foge do controle do Senhor. As mãos do Senhor não estão encolhidas para te abençoar. Ele está com as mãos estendidas sobre você. Ele tem guardado você debaixo das asas dele. Oh, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Nós te amamos, Senhor. Tu és digno, Tu és digno de tudo. Tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu
és digno de tudo. Ele é. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por nos ouvir, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Ah, meu irmão, cante a Ele, cante. Nós não merecemos, Senhor, não merecemos, mas nós te amamos, Oh, aleluia. Oh, meu Senhor, obrigada, Jesus. Oh, Senhor, abençoe os meus irmãos, Senhor, que estão aqui. Cuida de nós, Senhor. Cuida de cada coração, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és digno de tudo, Jesus. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração. O Senhor reina para sempre. O Senhor está acima de tudo e de todos. O Senhor reina, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus, amém. Oh, Pai, aleluia. Tu és exaltado, Senhor. Oh, mais desejado entre as nações. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus, amém. Aleluia. Vou chamar aqui a pregadora da noite. Dei de fora hoje. Amém, irmãos? Deus abençoe, viu? Amém? Glória a Deus. Som. Paz, irmãos, boa noite. Deu para chorar, deu para sentir a presença do Senhor. É gostoso, né? Quando a gente está reunido aqui. A gente, claro, nossa vida é uma vida de adoração. Pode.
Amém. Glória a Deus. É gostoso, né, estar nesse momento. Claro, né, que a nossa vida é uma vida de adoração. A gente ora em casa, no caminho. Mas aqui a gente tenta, pelo menos, desligar um pouco, né, da vida, da correria e tirar um momento para louvar ao Senhor. Né? Na palavra de Deus fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor se faz presente. Então, o Senhor se faz presente e nós estamos aqui para louvá-lo, adorá-lo e aprender um pouco mais da palavra dele, que é, né, viva e eficaz. Então, toda vez que você lê um versículo, sempre vai ter uma coisa diferente. Né? Os nossos olhos são abertos, veio uma luz. Né? E hoje eu quero falar com vocês sobre a amizade que vem de Deus e a amizade com Deus. Como que funciona? É que eu ouvi uma coisa essa semana que virou muita chave. Que a gente, vamos lá, a gente obedece pai e mãe, né, Camila? Vamos falar mais novinho. E tem a hora que a gente vai obedecer o pai com a mãe, mas a gente não queria obedecer. Vamos falar a verdade, né, Camila? Muitas vezes a gente vai obedecer por obrigação, né, pastora? Vai obedecer. Por que você está fazendo? Porque minha mãe mandou. Por que meu pai mandou? Você queria fazer? Não queria. Não é, Camila? Estou errada? Sua mãe não vai bater no você, não, tá? Espero que minha mãe não esteja vendo a live. Então, e uma coisa que mudou muito, assim, foi o seguinte. A gente obedece a palavra de Deus, né? A gente procura fazer a vontade de Deus. Não é verdade? Que a gente aprende, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente aprende, olha, vamos na casa de Deus, a gente precisa orar, a gente precisa ler a Bíblia. Não é verdade? A gente não aprende tudo isso. Então, eu vou obedecer a Deus. Mas o que o Senhor quer de nós? Deus quer que nós queremos obedecer Ele. Deus quer que nós queremos estar na presença dEle, mas não por obrigação. Eu quero estar. Não porque minha mãe me mandou, mas eu quero. Eu vi um pastor pregando que ele queria falar uma coisa assim incrível para a esposa dele com 10 anos de casamento. O que eu vou falar para minha esposa assim, né, de estrondoso? Não tinha preparado nada. Ele falou assim: eu amo amar você. Porque a gente sabe que no casamento a submissão, o amor, né? O amor, todo mundo sabe que não é um sentimento, mas são as atitudes. Mas aí o marido tem que amar a esposa. E ali ela sentiu que ele não amava ela por obrigação, por um mandamento da palavra de Deus, mas porque ele escolheu amar. Eu amo amar você. E eu achei muito forte isso. E aí eu fui repensar meu relacionamento com Deus. Falei, peraí, eu cresci, né, ouvindo. Né, o que é certo, o que é errado, eu estou indo, mas eu estou obedecendo porque eu amo o Senhor, porque eu decidi obedecer, ou só porque eu tenho que obedecer, senão minha mãe não deixa. Senão minha mãe não deixa. Meu pai não deixa. Não é verdade? Aí eu falei assim, nossa. Aí eu fui repensar algumas coisas. E confesso que eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia. Porque, gente, Deus, Ele não quer robô, certo? Senão Ele tinha criado a gente sem vontade para adorar Ele. Mas Ele quer que nós queiramos estar na presença dEle. Que a gente quer obedecer. Eu amo a palavra do Senhor. É fácil, muitas vezes, obedecer, largar nossa vontade? Não, mas eu decido por amor. Porque eu quero obedecer. Não é porque eu sou obrigada, não é porque minha mãe mandou, meu pai mandou, não é porque eu cresci nisso, eu aprendi que é certo e errado. Se eu não fizer o que é certo, eu vou para o inferno. Não, mas é porque eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu quero obedecer, mesmo não sendo fácil, mesmo tendo que abrir mão da minha vida. E a gente vê Jesus. Vocês sabiam que Jesus chorou por causa de um amigo? Sabia, não é que Jesus chorou por causa de um amigo? Sabia, Camila? Sabia, amiga, que Jesus chorou por causa de um amigo? Sabia, pastora? Vocês sabiam? Então, a gente vai falar sobre isso também. Eu gostaria de ler com vocês João, capítulo 15, versículo 13.
João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E quem deu a vida por nós? Foi Jesus. Ninguém tem amor. Gente, e a gente sabe que Jesus é o amigo que não trai, o amigo que não decepciona, porque as pessoas à nossa volta, vamos lá, as pessoas, elas são perfeitas? Por melhor que ela seja, por pessoa mais bondosa, ela vai errar com a gente. É por isso que a gente por isso que a gente aprende sobre o perdão. Por isso que a gente aprende que amor não é sentimento, é atitude, porque as pessoas elas vão errar com a gente, infelizmente, Camila. Vai ter um dia que você vai chegar aqui, eu vou estar com a cara meio torta, mas não é para você não, porque eu estava com sono, eu estou com fome, entendeu? Aí tem dia que eu não vou brigar com você, Adonai, porque eu estou com sono também, entendeu? Mas tem dia que eu vou encher seu saco, você sabe disso, na escolinha principalmente. E por quê? Na verdade, tem dia que você levanta, ai, estou 100%. E tem dia que você levanta, não quero ver ninguém. Eu fico só imaginando quem é casado, né? Eu olho para o marido e falo, meu Deus. Para sempre. Eu falei no altar, para sempre. Até que a morte separe, até que o arrebatamento vem. Vem logo, Jesus. Porque eu não quero deixar ele viúva, porque vai que a outra vai pegar aqui o meu lugar. Não, então vem, Jesus, aí leva nós dois. E a gente, só que a gente projeta, gente, a confiança nas pessoas como se elas não errassem. E a única pessoa, o único amigo que não erra com a gente, que é fiel, é o Senhor Jesus. Ele está lá do nosso lado, sentado, ouvindo. Fala, que eu te ouço. O Senhor ouve, viu, gente? De verdade, o Senhor nos ouve. Ele está lá para ajudar. Me dá uma luz, Jesus, me ajuda. Ele está lá para ajudar. Por que muitas vezes a gente tem dificuldade com o relacionamento com o Senhor? Porque a gente assemelha o relacionamento com as pessoas, o relacionamento que eu tenho com as pessoas, que o Senhor Jesus vai ser da mesma forma. E não é. Ele é o nosso amigo verdadeiro. Certo? Gente, se a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes, então as boas conversações trazem ótimas coisas para a gente, não é verdade? Então, tem o ao contrário também. Então, a gente tem que saber filtrar. E aqui na Bíblia, um exemplo grande de amizade. Alguém pode falar da Bíblia? Alguém sabe um exemplo? Davi e Jonatas. Todo mundo sabe a história de Davi e Jonatas. Todo mundo sabe que Jonatas era filho de Saul, certo? E Saul fazia o quê? Perseguia Davi. Mas Jonatas e Davi, eles fizeram uma aliança. Eles tiveram uma aliança de amizade forte ali no Senhor. E Jonatas, por mais que o pai dele, vamos ser sinceros, Saul surtou, né? Saul foi ali escolhido e depois ele simplesmente faz as coisas do jeito que ele quer. Ele faz sacrifício, ele dá as costas para o Senhor e o Senhor, ele perde a unção do Senhor. E com raiva de Davi, que Davi começa a se destacar, ele começa a perseguir Davi, não dá sossego para Davi, ainda quer matar Davi, certo? E Jonatas, ele vira um amigo fiel de Davi, a gente vê um exemplo de amizade. E a gente para e pensa, eu tenho um amigo que iria me ajudar? Quantos são os meus amigos? Ou eu sou um amigo também? E a história conta, né, na Bíblia, conta em 1 Samuel, no capítulo 20, que Davi chega para Jonatas e fala, seu pai quer me matar. Bem capaz, meu pai não quer te matar, não. Davi, Jonatas, seu pai quer me matar. Então tá, vamos lá, vai ter um banquete do rei, e eu vou lá, vamos ver. O meu pai se perguntar de você, eu vou saber que é verdade ou não. E vai um dia, no segundo dia Davi não aparece e Saul pergunta para Jonatas, cadê Davi? Ah, ele foi em Belém adorar o Senhor, foi lá em Belém. Aí Saul ficou muito irado, porque ele queria matar, e ele fala que ele quer matar Davi. E o combinado de Davi e Jonatas era, se eu jogar a flecha para cá, você pode vir que meu pai está tranquilo. Se eu falar assim, a flecha caiu para lá, vai embora.
inferno para quem tem, que meu pai quer te matar. E foi isso que ele fez com o moço. Ele jogou a flecha e falou assim, a flecha caiu mais para lá. Davi já entendeu que Saul realmente queria matar ele. E Jonatas ali, ele livra Davi das garras de Saul. E mais para frente, depois que a gente vê que Jonatas morreu, Davi chega e pergunta se ainda existia alguém na casa de Saul. E falam para ele que existia Mefibosete. Todo mundo conhece Mefibosete. E Davi vai e honra Mefibosete através de uma aliança que ele teve de amizade. Então, se as más conversações levam a gente para o lado ruim, as boas vão nos ajudar, vai nos aproximar mais de Deus. Não é verdade? Vamos lá. Todo mundo já viu. Camilo, você tem que ser Adonai. Vocês são novinhos, mas nem tanto, tá? Me diga com quem tu andas, que eu direi? Nossa, pelo amor, graças a Deus. Ufa, eu achei, viu, claro, eu achei que eu já estava ficando muito velha, que essa era, entendeu? Do ano que eu nasci, não vou nem falar qual ano. Viu. E não é verdade que as pessoas, elas acabam influenciando? E muitas vezes, gente, a gente acha que a pessoa, assim, a pessoa está agora andando só com calça rosa, eu vou automaticamente andar de calça rosa. Não, é com o tempo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que... Ai, ó, mais um, viu? Vocês sabem? Eu sabia que vocês sabiam. E o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. De amizade, de coisas que a gente tem. Vou dar um exemplo. Eu conheci uma pessoa e a gente acabou convivendo. Só que essa pessoa levava a sério dieta, comia bonitinho, e enquanto eu comia bolacha recheada no almoço, miojo... Essa pessoa levava a sério o treino, porque era um meio de desestressar, tudo assim, e também era para a saúde. E eu comecei a conviver com essa pessoa. A pessoa nunca falou para mim que eu tinha que comer saudável, ela nunca falou que eu precisava treinar nem nada. Eu comecei a andar com ela. Até o ponto que eu fiz um exame, meu exame não deu muito legal. Eu já tenho um familiar que tinha diabetes, então eu comecei a me cuidar. Então, ela não me falou, ela ia no nutricionista, ela não me falou que eu precisava ir no nutricionista. O que eu fiz? Eu fui no nutricionista. Comecei a comer bonitinho, porque a nutricionista tirou todas as minhas bolachas, gente. Vocês não têm noção da tristeza que foi. Sair do consultório sem, pelo menos, ter na tarde uma bolacha. Não precisava nem ser passatempo, recheado, não podia ser maisena mesmo, não tinha nada de bolacha, tá? Assim, ela tirou. E eu comecei a treinar mais vezes e levar a sério o treino. Então, levar mais a sério, porque agora é mais questão de saúde. Já não sou novinha mais, né? A gente não pode falar a idade, mas já não era mais tão nova. E eu comecei a me cuidar. E com isso, eu aprendi a comer salada. Você come salada, dona? Não come? Você come, Camila, salada? Eu era nesse estilo também, mas vocês vão aprender, sabe? A idade chega para todo mundo. Não, mas você vai pensar. Tanto eu falar que eu como salada, que um dia você vai chegar, vó, eu quero comer salada. Porque tomate, não tem problema, pode, eu também. Eu dei o que fazer, eu chegava no nutricionista, ela assim, a fruta, eu colocava, você pode trocar a fruta. Eu só sei comer banana, maçã e morango, ela tá ótima. Não sufoca o artista, porque se você colocar outra fruta, não vou comer. Agora, se você falar para mim que bolacha é fruta, aí já ia me ajudar mais, aí tinha mais opções. Bolacha de morango, ó, eu podia ter dado essa ideia, né? E com isso, não precisou falar nada, foi automaticamente, eu fui mudando. Porque eu andava com uma pessoa que levava a sério tudo isso, e eu nunca dei importância para isso. Gente, já tentei ir no nutricionista, eu falava que aquilo era impossível. E eu acabei encontrando uma que deu certinho com o meu perfil, que é bem difícil. Minha mãe sempre fala que eu, desde pequenininho, era muito ruim para comer, tudo assim, então nada mudou. Mas eu aprendi. Eu tive que aprender. Ainda mais que lá perto de casa, né, Vanessa? Tem um trailer que vende pastel, gente, queijo de feira, era R$5. Essa semana eu me dei o luxo de comer de brócolis ontem. Brócolis, queijo e bacon. Estava gostoso.
Nossa, muito bom. Então, minha janta era pastel, R$ 5, imagina. Tá mais barato que um marmitex. Rápido, super rápido. Então, aí só que, né, nem tudo são flores. E automaticamente as coisas foram mudando. Mas foi da noite para o dia, não, que vai fazer 1 ano que eu estou indo no nutricionista. E as coisas foram mudando automaticamente, porque aí eu caí em si, eu preciso cuidar, não sou tão nova como eu pensava. E tudo começou a mudar. E a pessoa, ela nunca falou nada para mim. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer. Eu ainda oferecia bolacha para ela. Não, eu não como. E muitas vezes ainda ou chocolate, dividia chocolate. Não, pode comer, viu, gente? Chocolate normal, mas é não viver disso, né? E foi automaticamente. Eu simplesmente fui vendo as coisas acontecerem e as coisas mudaram. Mas influenciado por uma pessoa. Imagina se o meu poder de influenciar ela fosse maior. Ela estaria comendo bolacha agora, estaria comendo lanche direto, pastel, ela ia pedir lá no trailer, certeza. Então, e não foi assim. E as coisas foram mudando, foi mudando. E da última vez, que depois que cada um foi para um lado, era mais difícil a gente conversar. O dia que ela me viu depois, acho que foi uns 4 meses, ela assustou porque eu tinha perdido praticamente 9 quilos. Ela falou, o que você fez? Eu falei, eu comi. Eu aprendi a comer, eu como mais do que antes. Não é possível. Aí ela até mudou de nutricionista, foi para minha nutricionista, tudo. Depois passou um tempo, ela viu que, nossa, que realmente tinha mudado. E é ela que mudou, porque é ela que me inspirou, né, a mudança de vida. Ela virou e falou assim, você é minha inspiração. Eu falei, nossa, quem me dera, né? Quem me dera ser uma inspiração assim, mas que bom. Porque foi uma coisa boa. Não é verdade? Então, a gente acha que as pessoas ao nosso redor não influenciam. E elas influenciam. Então, a gente tem que saber escolher quem são os nossos amigos e com quem a gente anda. Porque essas pessoas, elas vão, sim, querendo ou não, influenciar. Se eu ando com uma pessoa que empina a bicicleta, automaticamente eu vou querer aprender a fazer a mesma coisa. Sabe, porque eu vou querer mostrar que eu sei empinar a bicicleta. Eu vou, sem querer, assim, nossa, eu consegui andar não sei quantos metros com a bicicleta assim. Não é verdade que vai acontecer? Porque você está rindo da Danai. Entreguei você, né? Mas eu tinha mania, quando criança, de andar bicicleta sem mão. Amava fazer isso. Até o meu pai veio me ficar bravo e me xingar. Ia tirar a bicicleta de mim, eu gostava de andar de bicicleta. Então, todas as pessoas, elas vão influenciar. Então, a gente tem que saber o que a gente ouve, a gente tem que saber com quem a gente anda. E ter amizade com pessoas assim como Jonatas e Davi. Mas eu não conheço ninguém, mas não tem ninguém. Gente, tem. Tem sim. É só a gente observar. Tem gente que a gente vai ter mais afinidade, tem outras pessoas que não. E as pessoas, a gente vai ver quando Paulo escreve carta, quando Pedro escreve carta, João escreve carta, que ele sempre vai falar assim, tenha paciência com o irmãozinho. Ele vai falar sobre relacionamento, porque nós somos seres que estamos nos relacionando. Então, a gente tem que saber com quem que a gente vai compartilhar a vida, com quem a gente vai poder falar e ter pessoas para nos ajudar. Gente, sério, e a gente tem que ter amizade ali com as pessoas, com os irmãos, que, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Tem um irmãozinho que é difícil, mas aí a gente tem que amar como o Senhor Jesus. E os amigos fazem diferença. Se entrar um rato lá em casa, lógico que eu vou ligar para alguém tirar. Igual da outra vez que entrou um rato lá em casa. Você acha que eu vou tirar? Não, eu pedi ajuda para um amigo. Amiga não ia dar conta, né, gente? Vou falar a verdade. Nenhuma amiga ia dar conta. E se eu contar para vocês que eu tenho medo de lagartixa, todo mundo vai acreditar. Eu tive que chamar um amigo para arrancar a lagartixa do meu banheiro, que estava morta e eu não conseguia tirar, porque eu tenho um pavor. Barata eu enfrento. Mas quem que a gente vai ligar? Para um amigo. Você vai ligar para um desconhecido? Não. E importa com quem a gente anda. Aí, trazendo agora para a nossa vida com Jesus.
Ele é o amigo que não trai, ele é o amigo que está junto conosco, certo? E ele é o amigo para todas as horas. Ele não vai nos decepcionar nunca. Sabe, Donai, às vezes a Vavá fica brava, essas coisas assim, não quero falar com ela. Jesus não vai ser assim com você. Jesus, ele é o amigo para todas as horas. E Jesus também, ele mostra que ele foi orar, e junto com ele foi quem? Pedro, Tiago e João. Né, que eles não aguentaram nem orar por uma hora, eles dormiram, né? Mas Jesus sempre estava, tinha os 12, mas sempre Pedro, Tiago e João estava com ele. Estava junto. E a Bíblia, ela não fala. Clarinha, pode passar? Falamos sobre Jonatas e Davi, certo? A amizade verdadeira, a lealdade, o cuidado e apoio faz toda a diferença na nossa vida. Pode ir para a próxima. As lições da amizade de Jonatas e Davi, a lealdade sem interesse, apoio nos momentos difíceis, confiança e honestidade. Pode ir para o próximo. A amizade de Jesus. Jesus é o nosso melhor amigo, que nos ama sempre. Jesus chorou por causa de um amigo. Lá em João 11:35. Além dessa parte, a gente não vê falando de Lázaro em outra parte da Bíblia. João 11:35. Aqui fala da morte de Lázaro. E João 11:35 fala que Jesus chorou. Então falaram para ele que Lázaro, não adianta mais, o Senhor demorou para vir. Lázaro já está morto. E Jesus, ele chorou por causa de um amigo. E a gente não vê outra história falando de Lázaro, vê do relacionamento de Jesus e Lázaro. Não, a gente não vê falando. E Lázaro andou com Jesus. Não, a gente só vê nesse momento que Jesus ressuscita o amigo. E pensa bem, você chora por qualquer pessoa? Eu nem para nascer eu chorei. Descobri um tempo atrás que eu nasci, geralmente criança nasce chorando, né? Nem para chorar na hora de nascer, entendeu? Você também não chorou? Quem não chorou? Não, a Vanessa chora, né? Então, para a gente chorar é porque era alguém muito querido. E Jesus chorou. A Bíblia ainda enfatiza isso, que Jesus chorou por causa de um amigo, que foi Lázaro. E o que acontece, gente? A decepção das coisas, o dia a dia. Eu não confio mais em ninguém, eu não acredito em mais. Isso nos impede não só de relacionar com as pessoas, que é um mandamento, amar o próximo, mas impede isso, a gente transfere isso para Jesus. A gente acaba não conseguindo desenvolver um relacionamento com Jesus, que é o relacionamento diário, que é todos os dias. Bom dia, Espírito Santo. Tem até um livro, né, chamado Bom Dia, Espírito Santo, que é todo momento, se Jesus me ajuda, o Senhor está junto comigo. O que eu faço aqui? Jesus, me dá uma luz, acalma meus nervos. Essa semana foi... segura a minha mão. Essa semana foi difícil, foi tumultuada. Foi Jesus, me ajuda. Que, olha, não está fácil. Então, é o nosso... Aí tem coisas que você fica assim, eu não consigo contar para ninguém. Eu não consigo me abrir, mas Jesus, ele está pronto para nos ouvir. Gente, eu já contei isso, né? Que eu moro sozinha e o lugar que eu mais gosto de falar com Jesus é quando eu estou tomando banho. Não sei explicar por quê. Cada um tem o seu momento. Não é verdade? Eu vou no quarto, vou na sala. Mas Jesus, ele quer... mas Jesus, ele sabe. Tudo que eu preciso, sabe. Mas ele quer ouvir de nós. Porque quando a gente fala, a gente não está relacionando. Ele quer... Fala assim, se a gente buscar ele de todo o coração, a gente vai encontrar ele. E quando a gente brinca de esconde com uma criança, a gente não esconde de um jeito que a criança vai nos achar, porque não vai ter graça se eu esconder muito assim. A Juju vai procurar ela vai ter que cansar, ela vai parar de procurar.
E quando a gente vai esconder de uma criança pequenininha, a gente não põe o pé embaixo da cortina ali para a criança ver, não faz um jeito. Então, eu acredito que Jesus, ele quer ser achado. E que ele vamos falar, se esconde da mesma forma. Que ele faz que a gente sente buscar ele de todo o coração, a gente vai encontrar. Ele fala, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ele está pronto para nos encontrar. Ele está pronto para nos ajudar a levar o nosso fardo, que não tem sido fácil. Tem vezes que a gente olha assim e fala assim, eu não vou dar conta. Não é verdade? Aí você não consegue nem conversar com ninguém. Ou, às vezes, uma pessoa foi embora para longe, né, pastor? Igual a tia Ana. Mas, não é verdade? Esses dias eu vi ela postou uma foto, eu até achei que fosse recente, depois que eu vi que era. Então, às vezes a pessoa vai embora e é difícil, mas por mais que tenha o WhatsApp, tudo isso aí você já não tem mais. Exatamente, e não é fácil, mas Jesus, ele sempre vai estar para nos ouvir, para nos ajudar. Ele é o nosso melhor amigo, o amigo verdadeiro. E nele a gente encontra tudo. Nele a gente encontra paz. Mas por que eu não consigo entender isso? Gente, porque é um relacionamento. Não tem como eu chegar aqui com uma pessoa estranha, eu chegar e contar da minha vida para ela. Tem como? Não. E o relacionamento a gente constrói que jeito? Não é diariamente? É claro que a vida adulta meio que impede isso. Só a Dona e a Camila que tem essa oportunidade de ser mais fácil com as amizades. Agora, a vida adulta é correria, mas não é diariamente. A gente não tem como eu virar para uma pessoa, conhecer agora a pessoa, fala, oi, tudo bem, quantos anos você tem? Fala, nossa, que bom que eu conheci, agora eu vou abrir minha vida. Não, a gente, é muito raro você conhecer a pessoa pela primeira vez, você já abrir a sua vida para ela. Não é verdade? Então, e como que a gente se relaciona com Deus? Orando, lendo a palavra. Hoje em dia tem internet, tem tudo, dá para ouvir pregação. Vir no culto, conversar com o irmão. Muitas vezes o irmão vai falar uma ou duas palavras. Nossa, que resposta que Deus me deu. O irmão nem sabe que eu precisava dessa palavra, o irmão deu essa palavra. Às vezes na mesa. Gente, é tão gostoso. Quando eu vou almoçar com os meus pais, a gente senta na mesa e a gente conversa. É muito gostoso, porque aí não tem celular, não tem nada ali, é só a mesa. E a gente, quando eu era pequenininha, já era mais difícil, porque a casa era menorzinha, então não tinha tanto espaço. E eu aprendi muito dessa coisa de almoçar assim, comer na mesa mesmo, foi na casa de um tio meu que eu passava as férias, eu, meu irmão, uma prima, e ele fazia a gente desligar a televisão, sentar na mesa e comer e conversar, que era o momento que a gente tinha. E isso depois eu cresci, mesmo morando sozinha, tendo a oportunidade de comer frente à televisão, no sofá, e eu gosto de sentar na mesa. Muitas vezes a televisão vai estar ligada com música, nem passando outras coisas, porque aquele momento da mesa, da comunhão. Então, a gente vai conhecer o Senhor lendo a Bíblia, a gente estudando, a gente orando, a gente ouvindo uma pregação, a gente vindo na igreja. Aí a gente vai conhecer o Senhor. E a gente vai desenvolver um relacionamento e ver o quanto Deus se importa conosco. Se Ele chorou por Lázaro, será que se acontecer alguma coisa comigo, Ele não vai chorar junto comigo também? Porque Ele falou que nesse mundo a gente vai passar por aflição, mas é para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele não fala assim, se vocês estiverem em mim, está tudo perfeito, vocês não vão passar por dificuldade nenhuma. Não foi isso que Jesus falou. Porque nele a gente vai ter paz, que o fardo dele é leve. Foi isso que o Senhor falou, mas que a gente vai passar por dificuldade, a gente vai. E o que acontece? A gente passa pela primeira dificuldade, a culpa a Deus. Já bota a culpa em Deus. Por que o Senhor permitiu? Gente, aí vai muita coisa, né? Primeira coisa, às vezes é uma permissão de Deus mesmo, que a gente precisa passar por aprender algumas coisas. Segunda coisa,
as nossas escolhas. Se eu escolher sair correndo, entrar na frente de um carro, eu falo, Deus, por que o Senhor não me guardou? Deus vai olhar assim, não, você está brincando, né? Na verdade, são as nossas escolhas, a gente tem a liberdade de escolher. Então, muitas coisas, a gente vai passar muitas coisas a nossa escolha, mas o Senhor, Ele vai estar junto conosco, todos os dias, até a consumação do século. Então, quando a gente ora, a oração é o meio de eu falar com o Senhor. É um meio de eu desenvolver um relacionamento com o Senhor. Faça o teste. Viu, Adonai? Quando você está indo de bicicleta, que agora eu não vejo mais você de manhã. Quando eu estou andando, vai falando com Deus, só para você ver que delícia. Que vai, na hora que você chegar na escola, você já até acordou de verdade. Entendeu? Você vai ver só, experimenta. O quão é gostoso, Jesus, obrigada por mais um dia, bom dia, me ajuda, porque olha, não vai ser fácil, mas eu sei que o Senhor está comigo, e vai. Daqui um dia vai ser automático, você parece que você está falando sozinho, não, mas você está falando com o Senhor, e o Senhor, Ele responde às nossas orações. Amém? Gente, era essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, para a gente desenvolver mesmo um relacionamento, que a gente queira obedecer ao Senhor, que a gente queira obedecer, que a gente queira vir na casa do Senhor, que a gente queira estar na presença do Senhor, mas é de coração. O Senhor quer o nosso coração. Amém? Vamos nos colocar de pé para a gente fazer uma oração, para a gente estar encerrando. Senhor Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por esse momento. Senhor Jesus, Pai, nós sabemos, Senhor, que o Senhor está aqui presente, que o Senhor sonda cada coração, que o Senhor conhece cada necessidade. Oh, Pai querido, Pai amado, nos ajude, Pai, nos ensine, Pai, mesmo ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, Pai, o Senhor é o nosso melhor amigo. O Espírito Santo, Senhor, é o nosso consolador. Oh, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar mesmo, Pai, ter uma relação de intimidade com o Senhor. Oh, Pai, não só, Pai, também com o Senhor, mas com os irmãos, que nós possamos ter Jonatas e Davi em nossas vidas, que nós possamos também ser pessoas que façam a diferença na vida de outras pessoas. Oh, Pai querido, Pai amado, nos ajude, Senhor. Pai, ensina-nos, Senhor, a amar como o Senhor amou. Oh, Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, te louvo, Senhor, por esse momento, Senhor. Agradeço, te louvo pela vida de cada um que está aqui, que o Senhor possa livrar de todo o mal, que o Senhor possa mesmo, Pai, levar, Senhor, seguro para casa. Oh, Pai querido, Pai amado, graças nós te damos, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por esse momento, Jesus. Amém.